Aliás, falando em Braskem, eu quero trazer aqui um tema, porque existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Alagoas que proíbe a comercialização de áreas desocupadas por esse desastre, que não é só ambiental, ele é social. Antes de mais nada, existem pessoas, vidas, homens, mulheres, crianças, honestas, sérias, e que merecem o respeito das pessoas. Esse projeto é do deputado estadual Alexandre Aires, que está conosco, a quem eu dou um bom dia e, antes de mais nada, agradeço pela gentileza de nos atender. Um bom dia, Alexandre. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes, todos os funcionários aqui da CBN. Parabenizar todos, em nome da querida Cris, que tão bem recebe a gente aqui nessa rádio. Mas eu queria ir diretamente ao ponto e dizer que tenho acompanhado o senador Renan Calheiros, o deputado federal Rafael Brito, nessa discussão sobre o desastre da Braskem. E após 2 meses de mandato, Elias, nós estamos completando agora 3 meses de mandato, eu observei, conversando com o bravo defensor público Ricardo Melro, e com alguns moradores das áreas atingidas, a preocupação existente e as discussões sobre o termo de contrato que foi assinado pelos moradores, onde eles davam quitação plena e geral e com uma cláusula excludente para a utilização dessa área futura. E o que é que isso quer dizer para quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo a gente na rádio? Lá está muito expresso uma cláusula onde se diz o seguinte: caso futuramente a empresa consiga tamponar os vazios subterrâneos e caso esteja de acordo com o plano diretor da capital, a empresa poderá utilizar comercialmente essa área. E quando eu vi aquilo, eu me assustei. Eu sou advogado de formação e não pode ter uma brecha como essa, interpretativa para o futuro. Ninguém sabe quem vai ser o prefeito de Maceió quando esses vazios estiverem tamponados. Que eles estão fazendo essa proteção subterrânea, estão. Isso é fato. Isso é incontroverso. Então, para que não pairem dúvidas e para que não haja nenhum tipo de subjetividade, nós precisávamos de um amparo legal. E é por isso que eu propus na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe não somente a Braskem, mas qualquer pessoa física ou jurídica que seja comprovadamente causadora de algum desastre ambiental aqui na capital, em qualquer parte do estado, na verdade, ela será proibida de utilizar essa área de maneira comercial, seja para o que for, para o setor imobiliário, para o setor comercial, onde deverá o gestor à época daqui do município de Maceió deverá utilizar essa área, destinar essa área como bem de uso comum do povo. Agora, deputado Alexandre, essa é uma situação muito grave, porque nesse contrato, nesse acordo, eu falo em indenizar, mas eu peço algo em troca. Eu vou lhe indenizar, mas eu fico com o seu imóvel. Eu vou lhe indenizar, mas você vai ter que sair. Eu vou lhe indenizar, mas me dê alguma coisa em troca. O conceito de indenização é esse mesmo? De forma alguma, e eu tenho até debatido isso lá na Assembleia, porque o que eles estão indenizando é o dano moral. O dano moral individual, o direito individual de cada cidadão, e eu não vou entrar aqui na discussão dos valores. E pior que ficou o direito individual, mas ficou coletivo, né? Porque você paga o mesmo valor para a família de 1 a uma família de 10. E essa é a subjetividade, essa é a discussão. E um outro equívoco é você atrelar o recebimento do dano moral ao pagamento do dano material. Uma coisa não se confunde com a outra, mas as pessoas são vítimas. São vítimas e estão lutando contra um grupo econômico muito forte. E para isso, esse é o nosso papel. Enquanto deputado estadual, o senador Renan Calheiros, enquanto senador da República, o governador Paulo Dantas, que nos recebeu, e junto com a comissão de moradores daquela área, e prontamente se disponibilizou para lutar pela defesa dessa população. O que a gente quer aqui é que as vítimas sejam ressarcidas, que o município de Maceió seja ressarcido e que o governo de Alagoas também seja ressarcido. Por quê? Porque, como você bem disse na abertura, isso não é somente um desastre ambiental. Isso é um desastre social, um desastre econômico. Sem dúvida nenhuma, esse acontecimento mudou a realidade da capital alagoana. Agora, deputado Alexandre Aires, eu fico aqui a me perguntar, estranha o papel que cumpre o município de Maceió, a prefeitura de Maceió,
nesse evento, porque parece, dá uma ideia de que esse desastre humano, talvez o maior da humanidade, parece que está acontecendo em Fortaleza, ou quem sabe no Rio Grande do Sul, ou em uma outra capital qualquer. Não parece acontecer aqui. Isso me lembra, porque acompanhei de perto, vi a sua luta quando da pandemia, e que praticamente sozinho o Estado teve que arcar com absolutamente tudo, porque parece-me, e aí eu gostaria da confirmação, que Maceió continua sem uma única UTI, sem um único leito para abrigar absolutamente ninguém. Eu vi o drama vivenciado pelo senhor na condição de secretário de Estado da Saúde, de como parecia que a pandemia era em outro lugar, não era aqui. Deputado. Olha, Elias, isso não foi somente na pandemia, não é somente no desastre causado pela Braskem. Todas as pautas negativas ou pautas que possam trazer algum tipo de dificuldade, o prefeito se esconde. Em todas elas. Quem está falando aqui é o deputado estadual Alexandre Aires, que foi secretário estadual de saúde e não contou com a colaboração do prefeito JHC durante o período que nós enfrentamos na maior crise sanitária da nossa geração. Agora, no desastre da Braskem, o prefeito não toca nem no assunto. Então, não dá para a gente fugir da responsabilidade. Quem é gestor, quem assume um papel no Poder Executivo, ele tem que assumir a responsabilidade de enfrentar os problemas, de representar aquela população que confiou aquele cargo no momento da eleição. Então, não dá para a gente ir com cortina de fumaça, com o São João massa, com escola de samba no Rio de Janeiro, a gente achar que a capital está maravilhosa. Eu me recordo bem, e o prefeito assumiu a gestão em 2020, ganhou a eleição em 2020, eu me recordo bem que tiveram muitas chuvas em 2021. E o prefeito colocou a culpa no ex-prefeito Rui Palmeira, porque tinha acabado de assumir o mandato. Choveu de novo e alagou Maceió inteira em 2022. Está chovendo de novo há 3 dias e Maceió está completamente alagada. E agora? De quem é a responsabilidade? Será que não houve tempo da gente cuidar da capital durante esses 3 anos? Será que a gente vai continuar vivendo uma fantasia de rede social, onde quem olha pensa que a gente está vivendo em outro mundo? Não. A realidade não só é a Ponta Verde e a Pajuçara. Não dá, Elias, me permita aqui para concluir a minha resposta, não dá para a gente colocar como tema principal de discussão de mobilidade urbana em Maceió o corredor Vera Arruda. Não dá. Eu dizia aqui a você em off, nós temos 10 mil empregos diretos gerados no comércio de Maceió. Desses 10 mil empregos gerados no comércio, 8 mil, ou seja, 80% dessa população, moram na parte alta de Maceió. Todos os dias precisam pegar transporte para descer para trabalhar. Isso baixa a produtividade do comércio. Isso gera atraso. As pessoas cansam. A qualidade de vida vai lá para baixo. E o trânsito engarrafa. Porque a gente só tem uma via de escoamento, que é a Fernandes Lima. Eu lembro que o ponto de partida na campanha do atual prefeito foi exatamente no Flechal, onde ele prometia que ia acompanhar a essa situação e que, durante a sua gestão, isso seria de um apoio integral a essa comunidade. Parece-me que o apoio não veio. A Câmara aprovou um projeto para que os recursos que entrem oriundos de indenizações da Braskem, 50% fosse para exatamente essa comunidade, mais de 14 mil, 16 mil moradias que foram desocupadas aí, e o prefeito vetou. Parece que o prefeito mudou de ideia. Não dá para entender, sabe, Elias? Eu fui eleito com 61 mil votos, 23 mil votos aqui na capital. E eu tenho trabalhado e discutido diversas políticas públicas, mas a pauta da saúde é uma pauta que eu estou mais próximo. Tive a satisfação de, ao lado do ex-governador Renan Filho, entregar 6 hospitais aqui em Alagoas, enfrentar a pandemia. Mas a gente precisa olhar para frente. E eu agora, como deputado, tenho apresentado projetos de lei que garantam uma melhor qualidade de vida, principalmente na área de saúde para a nossa população. E um tema que eu tenho debatido e que tem me preocupado muito é o autismo.
A gente tem observado um crescimento absurdo do número de crianças autistas, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Os diagnósticos têm avançado e a gente aqui em Maceió, principalmente aqui na capital, carece de tratamento. Eu participei de uma audiência no Tribunal de Justiça com a doutora Fátima Pirauá, com o desembargador Tutimés Airã e com a participação da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. E pasmem vocês que estão acompanhando a gente. A técnica do município de Maceió disse que existem 2.000 crianças. 2.000 crianças aqui em Maceió diagnosticadas com autismo e sem tratamento. E a justificativa foi que não tem dinheiro para tratar essas crianças. Mas como não tem dinheiro para tratar a criança autista e tem 8 milhões de reais para desfilar na escola de samba Beija-Flor, no Rio de Janeiro? E a resposta, Elias, não pode ser como o município de Maceió fez. Porque eu acho bacana a escola de samba, eu acho bacana o Carnaval do Rio de Janeiro. E se o prefeito entende que isso vai desenvolver ou vai promover a capital, ele defenda a sua ideia. Agora, o que não pode é ele dizer assim, olha, os meus 8 milhões de reais foram menores do que os 9 que utilizaram para trazer o voo da TAP de Portugal. O voo da TAP de Portugal atraiu para cá novos turistas, atraiu para cá desenvolvimento, mas o governo passado, que foi o responsável por esse voo, não trouxe somente isso. O governo passado fez duplicação, construiu creche, fez escola, entregou 6 hospitais, enfrentou a pandemia, fez concurso público. Então não vamos comparar um investimento com o outro. O que a gente precisa fazer é assumir a nossa responsabilidade. E o que a gente tem feito na Assembleia e o que a população espera é que o prefeito diga assim, olha, eu vou investir 8 milhões de reais porque para mim é mais importante desfilar na escola de samba do que cuidar das crianças autistas. A Prefeitura de Maceió ainda não pagou, viu, gente, recebendo aqui as informações logo cedo, da Casa do Coraçãozinho, tá? Que passa por mais uma agonia financeira, porque a parte que cumpre a Prefeitura de Maceió não pagou, mesmo tendo decisão judicial nesse sentido. Preferiu recorrer do que pagar para as crianças cardiopatas, que aqui no estado de Alagoas é a única porta. Se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, a única porta é a Casa do Coraçãozinho, porque não existem equipes médicas no segmento privado para lhe atender. Então não permita que feche a porta, isso é extremamente ruim, não dá para comparar, né? Eu vou deixar de atender as crianças e vou desfilar. Esse enredo definitivamente termina trágico. E não é isso que a gente pretende. A cidade de Maceió está deixando de sorrir, deputado. Sem dúvida nenhuma, e como eu dizia a você, 8.000 moradores descendo a Fernandes Lima todos os dias para trabalhar no comércio, por que o município de Maceió não faz um programa habitacional, junto com o governo do estado, com o governo federal, para a gente revitalizar o centro, não somente a Rua do Comércio, mas para que a gente possa atrair essas pessoas a voltarem a morar no centro da cidade? Isso é planejamento, Elias. O que a população quer e o que a gente espera do prefeito é que ele organize e planeje Maceió para os próximos anos, não até a eleição dele. Não dá para a gente achar que Maceió vai acabar em 2024. Nós precisamos pensar a Maceió do futuro. As pessoas têm aumentado o seu poder aquisitivo, têm comprado os seus veículos, ninguém consegue mais transitar em Maceió, porque não tem via de escoamento, a gente não consegue transitar na capital. E não é a abertura do corredor Vera Arruda que vai resolver. A gente precisa ter seriedade, maturidade para sentar. E aqui a crítica não é uma crítica político-partidária. Aqui é uma crítica de política pública. O que carece em Maceió é de investimento em política pública. Não há planejamento na capital. E o que o prefeito tem feito é preparar a orla para os turistas e os shows para a população em geral. Bem, deputado Alexandre Aires, o senhor tem um projeto, então, que proíbe a comercialização dessas áreas desocupadas, seja lá por quem for, inclusive pela Braskem. Esse projeto já está na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que o senhor tem sentido os seus pares na Assembleia? Eles estão atentos e a gente tem uma tendência de aprovação dele? Isso, o projeto tem caminhado bem, eu tenho conversado, dialogado, já dialoguei com o presidente Marcelo Vitor, com a presidente Cibele Moura,
que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e eu tenho recebido um apoio muito grande. Mas nós temos outros projetos importantes também, e um deles, Elias, já que a gente estava falando aqui do autismo, nós temos uma dificuldade muito grande dos pais, mães ou responsáveis por essas crianças de trabalharem, principalmente no serviço público, porque precisam dedicar um tempo de atenção para essas crianças. Já não tem tratamento, o tratamento já é escasso, e elas não têm tempo de cuidar dessas crianças. Então, nós apresentamos um projeto de lei que reduz a carga horária em 50% para todo servidor público que comprovadamente tem um filho com alguma deficiência, e sem prejuízo da sua remuneração. Então, esse é o nosso papel na Assembleia, é olhar com sensibilidade para as pessoas que mais precisam, para que a gente possa melhorar, implementando as políticas públicas, ajudando o governo do Estado, para que a gente mude a vida da nossa população. Deputado Alexandre Aires, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia, excelente semana. Eu que agradeço o espaço, queria parabenizar vocês pela Casa Nova, dizer que eu estou à disposição para que a gente possa engrandecer o debate. As minhas críticas aqui ao prefeito não são a pessoa do JHC. Eu achei ele até um cara legal, mas eu acho que ele está tendo uma oportunidade grande na sua vida de deixar um legado para a sociedade maceioense, sociedade alagoana. Assim como eu fiz lá na Secretaria de Saúde, o prefeito poderia fazer muito mais, porque o show ele dura 2 horas e um hospital fica para a vida toda. Muito obrigado. A nossa conversa aqui com o deputado estadual Alexandre Aires.